Bom dia, irmãos. Eu vos invito a abrir suas Bíblias no Evangelho de São Juan, capítulo 6, do versículo 41 ao versículo 51. Sempre em dia de Santa Cena, nós outros estamos tentados a buscar o texto de 1 de Coríntios, né? E pensei em mais coisas na palavra sobre esses símbolos da cena do Senhor, né? São Juan, capítulo 6, versículos 41 a 51. Todos encontraram? Amém? Amém. O texto bíblico diz assim: Murmuravam então-se de ele os judios, porque havia dito: Eu sou o pão que descendeu do cielo. E diziam: Não é esse Jesus, hijo de José, cujo padre e madre nós outros conhecemos? Como, pois, disse este: De cielo he descendido? Jesus respondeu e lhe disse: Não murmureis entre vosotros. Nenhum pode venir a mim, se o Padre que me enviou não lhe trazer. E eu lo ressuscitarei no dia postreiro. Escrito está nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que ouviu ao Padre e aprendeu dele, vem a mim. No que alguno haja visto ao Padre, sino aquele que vindo de Deus, este ha visto ao Padre. De certo os digo, o que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão de vida. Vossos padres comeram maná em el deserto e morreram. Este é o pão que descende do céu, para que el que dele come não muera. Eu sou o pão vivo que descendeu do céu. Se alguno comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu darei é de carne, no qual eu darei por a vida do mundo. Amém? Oramos uma vez mais. Padre Santo, queremos pensar, aprender, queremos comer, Senhor, de tua palavra nessa manhã. Por isso, usa tus servos assim queres, Senhor, para falar o teu nome. Perdona meus pecados, limpa meu coração e permita, Senhor, que eu seja um canal de bendição na vida dos meus irmãos que estão aqui reunidos, Senhor, e daqueles que estão escutando através das redes. Oramos, Pai, e te agradecemos, pedindo misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas num dia como esse, sempre quando celebramos a Santa Cena do Senhor, eu vejo ali a preocupação dos irmãos que estão separando os elementos ou preparando os elementos. Vem aqui, mira, quantas pessoas tem, será que vai sobrar, será que vai dar para todos, né? Quero te dar uma boa notícia nessa manhã, hoje há pão para todos. E essa é uma abundância da graça de Deus sobre nossas vidas. Todo é fruto de favor imerecido de Deus, desbordando-se sobre nossa vida todos os dias. Muitas vezes nós outros não percebemos. Não percebemos o ar que respiramos, não percebemos a saúde, o bem-estar. Tudo é por graça. A esperança, os logros e a perseverança são a obra da graça de Deus sobre nossas vidas. Transformação, câmbio, salvação, conversão, é só por graça. É as graças de princípio ao fim, irmãos. Santiago, irmão de Jesus, né? O Senhor, está em Santiago 1, 14 e 18. Ele entendeu tanto sobre esse tema da graça de Deus, que, hablando da graça de Deus, la revelou triunfante sobre a dureza de nosso coração. Ele nos mostrou que a graça soberana de Deus era a única esperança para todos nós outros, de hecho, a qualquer pecador como eu. Jesus, ele
lleno dessa graça e lleno dessa verdade, ele ensinava na sinagoga de Capernaum. E mientras ensinava, crescia a resistência às suas ensinanças e ministério. Resulta que a multitud que seguia Jesus não compreendia as señales, os milagres que o Senhor fazia. Havia uma expectativa: que milagre ele vai fazer hoje? E havia uma multitud que o acompanhava por isso, como curiosos. Pero pouco entendiam que tudo isso era a graça de Deus sendo manifesta ou sendo manifestada na vida daquelas pessoas. Todos queriam a Jesus só por el pão que havia llenado o estômago de miles. O Senhor, sin embargo, insistiu com graça, explicando-lhe que os milagres da multiplicação de los panes e los peces havia servido para algo muito superior de que alimentar seus estômagos hambrientos. Esse milagre deveria ser entendido como algo que lhe abrisse os olhos à incrível realidade em que todos estavam ante o pão de vida que era Jesus. Aquele que mata o hambre e a sede do alma. Pero o propósito de Juan, então, nesse texto que lemos, é narrar esses episódios. E narrar esse episódio foi ensinar que, como Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo, Jesus Cristo vino a salvar o pecador que crê em sua vida e sua obra. E que come pão de vida, viverá. E que Jesus vino a saciar ou llenar o coração dos pecadores salvados por la graça através de uma relação íntima, através de uma relação personal com Ele. E nessa manhã, Ele nos invita a participar da mesa, comer de meu corpo que é dado por Jesus. O problema, como já dijimos, é que a multitud não entendeu nada disto. E a pressão sobre Jesus aumentava, e daí em diante seu ministério só ia empeorar. A primeira vez que a multitud questionou a Jesus foi quando insistiram em que o Senhor demonstrara ser superior a Moisés, dando pão todos os dias. Assim como o maná havia sido entregue ao deserto. Não, Senhor. O milagre é pouco, queremos pão todos os dias. Assim como Moisés. Vós não sois maior que Moisés. Jesus, com graça, uma vez mais e verdade, declarou que não se tratava de Moisés, sino de Deus. Não era pão que perece, sino pão que revive e sacia a alma. Ora, por segunda vez, a multitud questiona, subindo ao tono e começando a exaltar-se contra Jesus. O versículo 41 vai dizer assim: então os judeus começaram a criticá-lo, começaram a murmurar contra ele, porque ha dicho, eu sou o pão que descendeu do céu. Imagina-te ustedes, no meio daquela multitud, um dizendo, é Jesus, esse Filho de Deus. Pero outro dizia, não, nós conhecemos seus padres, é José, o carpinteiro, é Maria. Como este pode dizer que desceu do céu? Como pode se comparar a um pão que desceu do céu? E quanto mais se revelava o Senhor, quanto mais falava com graça e verdade, mais os judeus se enojavam com ele, os odiavam e planeavam detê-lo, acabando com sua vida. Esse desarrojo não se vê cada vez mais. Esse desarrojo se vê cada vez mais claro à medida que continuamos estudando o Evangelho de Juan. Pero hoje, que nos tem que ensinar esse episódio? O que quer Deus falar com nós outros? Que lições há para nós outros através desse texto? Creio que a maior lição que podemos aprender é sobre o amor incondicional de Deus.
manifestando uma vez mais sua graça sobre seus hijos. A graça soberana de Deus sendo revelada. Então, a primeira lição é que uma pessoa que todavia não foi alcançada por a graça de Deus não entende, porque é duro o seu coração, por a dureza de seu coração. Note-se, a dureza de coração desses homens impediu que a graça de Deus actuasse decisivamente para a salvação. Versículo 41. Então os judeus começaram a criticá-lo porque havia dito: eu sou o pão que descendeu do céu. Versículo 42. Não é este Jesus, filho de José? Disseram eles. Conhecemos a seu padre e a sua madre. Como pode dizer baixar do céu? Os judeus começaram a criticá-lo porque o Senhor lhes revelou a verdade maravilhosa, verdadeiramente libertadora e sumamente satisfatória, que qualquer ser humano jamais escutará deste lado da morte. Versículo 41. Eu sou o pão que descendeu do céu. Impressionante. Criticaram porque escutaram Jesus dizer que ele era o pão que descendeu do céu. As críticas chegaram de la pior maneira, em forma de murmúrio, murmurar ou criticar, quejavam-se. E a queja, irmãos, é a pior classe de crítica que existe. Porque provém de um coração envenenado que se queja e esparce veneno através da queja donde quer que chegue ou encontre um espaço. Como hizo o povo de Israel no deserto contra Moisés e Deus, acorda em Êxodo 16? Que dizia: e nadie Moisés, o Senhor lhes dará de comer carne por la tarde, e por la manhã los saciará de pão, porque ha oído sus quejas contra ele. Que hemos hecho, disseram? Se vossas queixas são contra ele, contra o Senhor, não contra nós. As coisas chegavam a tal ponto que o Senhor, em forma de respiradeiro, decretou sua justa sentença sobre os murmuradores que destilavam veneno por toda a comunidade, contaminando cada centímetro do coração por onde eles passavam. Números 14, 27 a 30. Que diz: hasta quando tendrei que suportar esta comunidade perversa e seus quejas contra mim? Se he oído las quejas de los israelitas contra mim, ahora diles esto: vivo eu, declara o Senhor, que harei contigo exatamente o que te ouí dizer. Todos ustedes cairão mortos em este deserto. Como se quejaram contra mim, todos os maiores de 20 anos que foram contados em censo morirão. Não entrarão nem tomarão possessão da terra que jurei dar-lhes para habitar. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. Irmão, esse episódio, sem embargo, serve de advertência para os duros de coração. Os duros de coração que hoje, ante tanta revelação de Deus, se negam a conhecer ante a palavra de Jesus Cristo. Antes da predicação da palavra, se negam a dizer: essa palavra não é para mim, é para outro. Mesmo quando Deus abre através de uma leitura bíblica, ou através de uma letra de uma canção, como cantamos, ou através de um sermão do que se escuta, um testemunho que se escuta, há um insiste em seguir murmurando e murmurando contra Deus. Aunque de este o murmúrio seja contra o que traz a palavra pura de Deus, do Evangelho de Jesus, qualquer que seja mensageiro, Deus abomina, Deus condena os murmuradores. Salmo 95, 8 e 9 diz: porque ele disse: não endurezcai vossos corações como lo hicieron vossos padres em Meribá, como lo hicieron em Massá, em deserto. Allí me provaram e me puseram a prueba, aunque haviam visto todo o que havia feito. Não era isso os que murmuravam de los judeus? Escute uma vez mais. Juan 6:41. Então os judeus começaram a criticar-los porque havia dito: eu sou o pão que descendeu do céu. Irmão, mais surpreendente que o chisme e os estragos que causam na vida dos demais é a base sobre a que descansa. ¿Te diste cuenta? ¿Te identificaste de novo?
Dijeron, ¿no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a tu padre y a tu madre, ¿cómo puede decir, bajé del cielo? Esos hombres midieron las palabras de Jesús sobre sí mismo a partir de percepções humanas, razonamento humano sobre hechos, sobre verdades. Dijeron mais ou menos assim, não pode ser de cielo, porque nossos olhos oídos e mentes nos dizem que eres de la terra, eres hijo de José. Mira que dureza de coração. Conhecemos a tu padre, conhecemos a tu madre, como pode dizer que bajou do céu, descendeu do céu? Conhecemos a história de embaraço por Espírito Santo de tu mamá. Como pode dizer que bajaste do céu? E então se resistiram ao que Jesus estava revelando. Essa era a essência de suas queixas. É a dureza de coração, sem a graça de Deus. Quando se enfrenta, murmuram. Frente à verdade, busca a maneira de desacreditar ou desviar a atenção ao portador da verdade, porque duros são seus corações. Ai de nós outros sem a graça soberana de Deus, irmãos. Iremos por a vida murmurando de Deus e denigrando a los que se levantam a falar de Deus com graça e verdade. Não endurezcai vossos corações. Escute a advertência de Pablo, lá em 1 Coríntios 10, 10, 11, que diz, não os quejeis como algum deles, e foram destruídos por ángeles da morte. Essas coisas que lhes sucederam não servem de exemplo, foram escritas como uma advertência para nós outros que vivimos nos últimos tempos, disse Pablo. A dureza de coração, sim, a graça soberana de Deus. Versículo 44, versículo 43 ao versículo 46, nós vamos ver que em meio a essa dureza de coração havia uma manifestação da graça de Deus. Ao leitor casual, Jesus, seguindo em relato de João 6, parece repetir-se quando em realidade o Senhor simplesmente afirma que se Deus não obra com a graça soberana, se não triunfa em amor sobre a vontade corrupta e escravo de pecado, o ser humano não encontrará resposta nem fé para crer. Por quê? Porque todo procede de Deus. Versículo 43 diz, Jesus, sem embargo, respondeu, deixem de criticar-me, porque nada pode vir a mim a menos que o Padre que me enviou lo traga a mim. E no último dia lo ressuscitarei, como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus, todo o que escuta o Padre e aprende e vem a mim. Não que algum não haja visto o Padre, só elogiou, que foi enviado por Deus, lo viu. O que estava dizendo Jesus a esses israelitas? Primeiro Jesus disse, deixa de criticar. Presta atenção, não sou qualquer. Tenho uma mensagem para vocês. Porque a resposta a essas perguntas não vendrão de sentido comum, não vendrão de impressões humanas, de experiências empíricas, cujas respostas se limitam a argumentos que se ajustam à lógica dos experimentos e da razão humana. Limitada só ao que os olhos podem ver, em nossa cabeça lo crer por si mesmo. Essa revelação vem da parte de Deus. Olhos jamais viram e ouvidos jamais ouviram. O quê? Porque não sabia o que era chamado. Não. Jesus disse, a resposta vem de Deus, que inicia decisivamente a salvação. Regenerando ao pecador, ponendo ele fé para crer. Por isso disse o Senhor, Jesus, sem embargo, respondeu, deixe-me de criticar-me, porque nada pode vir a mim a menos que o Padre me enviou, a menos que ele traga a mim no último dia do ressuscitarei. Segundo, Jesus está afirmando, irmão, que a maneira de Padre trazer o pecador a Cristo é através da iluminação de los corações que se expõe à enseñança das Escrituras. Versículo 45, como diz a Escritura, todos eles, os que são levados a Cristo,
serão ensinados por Deus. Todo o que escute ao Padre e aprende dele, vem a mim. O Senhor aclara que o conteúdo central da enseñança que o Padre usa para levarmos ao Hijo se centrará na persona de Jesus Cristo tão somente. Sem ele, nada verá a Deus. Versículo 46 diz que não que alguno haja visto o Padre, só o João que foi enviado por Deus ouvir. Em resumo, Deus intervém decisivamente com graça, iluminando o coração que no momento em que somos expostos à enseñança do Evangelho, assim como passou com nós outros, a palavra de Deus centrada em Cristo, vida, obra de Cristo, empieza a echar raiz em nossos corações, como cantamos. E Paulo sabia muito bem disto, quando disse aos Coríntios, 2 Coríntios 4, 4, 6. El Deus desse ciclo ha cegado o entendimento de los incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de la glória de Cristo. Por isso, são duros de coração. E qual é a imagem de Deus? Pero não nos predicamos a nós outros mesmos, sino predicamos a Jesus Cristo Senhor, já nós outros mesmos como vossos escravos por amor de Jesus, porque Deus que dijo, e la cinebra resplandeça a luz, resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento de la glória de Deus e fé em Cristo Jesus. Pablo sabia que a fé nasce da escuta da palavra. De la escuta da palavra centrada em Jesus Cristo. Romanos 10, 17. Pelos Gálatas 3, 5, ele vai nos dizer sobre isso. Ele vai perguntar àquele que os deu o Espírito e realizou milagres entre vosotros, actuou assim porque obedeciste a lei ou porque creíste em mensagem de Cristo? Irmão, quando estamos expostos à palavra de Deus centrada em Cristo, o Espírito obra dentro de nós outros, faz-nos nascer de novo, produz em nós outros fé, nos atrai hacia si mesmo de uma maneira irresistível. Nada pode resistir ao chamado de Cristo. Quando estamos expostos à palavra de Deus, centrado em Cristo, permitindo que Ele cambie nossas vidas, não há uma outra ação de nossa parte senão nos rendir a seus pés e chamá-lo de Senhor e clamar por sua salvação. Permite-me, pois, fazer duas aplicações nesse texto. Se não o podes crer, se eres de los que todavía murmuram, aunque seja em silêncio, solo contigo, pero murmuras e não podes crer, não necessitas argumentos mais lógicos, mais racionais ou coerentes, por importante que sejam. O que necessita é uma vontade nova, uma vontade que só Deus pode generar em ti. Como disse Juan 7, 16, 17, escute a Jesus. Clama-lhe. Não saia da presença de Jesus antes que ele te abra. Pero ser sincero com ele. Diga, tenho me portado dessa forma. Quero cambiar. Porque quero provar um pouco mais de tua graça. Jesus lhe respondeu, minha mensagem não vem de mim mesmo, vem de quem me enviou. E que queira fazer a vontade de Deus saberá se minha enseñança vem de ele ou se eu abro por minha própria porta. Se não pode crer, humilha-te ante Deus, ora a Ele, pide-lhe fé, pide uma nova vontade, um novo desejo de conhecê-lo e exerce voluntário. Assim nasce a fé. E dessa fé nascida de Deus vem a plena compreensão de todas as coisas. Porque não podemos entender a palavra sem a guia do Espírito Santo de Deus. Se nós lemos a palavra de Deus, irmãos, sem a orientação, sem a guia do Espírito Santo de Deus, é simplesmente um livro. Mas quando lemos sobre a luz, sobre o faro do Espírito Santo de Deus, as palavras têm vida para nós outros. Ressonam.
adentra no mais profundo do nosso ser. Então necessitamos sentar-nos bajo a enseñança séria da palavra de Deus. Essa palavra centrada em Cristo, em la vida de Cristo tão somente, em la obra de Cristo, e não em eleições de moralismo, autoajuda, autoimagem positiva ou similares. De graças a Deus porque estás numa igreja que predica a palavra, que ensina constantemente o Evangelho de Cristo e que busca viver esse Evangelho em cada uma de suas relações. Na dureza de coração humano, sim, na graça de Deus, requer a intervenção divina e decisiva, irmão, através da palavra e da oração. Pero quando miro para o versículo 47 e versículo 51, entendo que Deus, que os alcançados por la graça são alimentados. E são alimentados todos os dias. Quem nos salva é também quem nos sustenta. Quantas vezes nós outros passamos momentos difíceis, momentos que deu gana de desistir, pero escutamos uma canção como aquela, Ele nos sustendrá. Ou escutamos uma outra canção dizendo, Deus te levanta. Ou escutamos um sermão dizendo, não temas que eu sou contigo. Deus falando de forma distinta, de maneira distinta, para dizer, você não está solo, eu estou contigo. Não te atemorize, não te desanimes, porque eu sou tu Senhor, eu sou tu Salvador. Então, o que nos salva é também quem nos sustenta, irmãos. Nos sacia, nos satisfaz, em outras palavras, e que nos salva, é a mesma maneira que nos salva, é dizer por a fé, é Ele que também nos santifica, a saber, Jesus Cristo é Cordeiro de Deus, é pão de vida. Versículo 47 diz assim, de certo os digo, e que crê, tem vida eterna, eu sou o pão de vida. Vossos antepassados comeram maná em deserto, pero morreram. E que come o pão de céu, sem embargo, não morirá jamais. Eu sou o pão vivo que descendeu do céu, e que come deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é de carne. E no dia não entendi essa mensagem. Assim como muitos, todavia, hoje não entendem. A fé nos salva. E a fé que nos salva é a que nos satisfaz em quem é Cristo, pão para a nossa vida. A fé salvadora não é ela que busca a satisfação nas coisas que Deus dá, por buenas e nobres que sejam. As coisas que Deus dá em forma de bens temporários perecem. Saúde, hijo, riqueza, relações, bens. Tudo isso passa e se acaba, irmãos. A morte chegará a todos. Essa é a paga de pecado. A morte, disse o texto bíblico. E que vive buscando satisfação, isto só nas coisas que Deus dá, acaba também morrendo. Como os hebreus morreram em deserto por buscar satisfação em maná, nas coisas que Deus dá, não em Deus. Nós outros temos que buscar Deus. Ele é fonte de nossa vida. E que vive só de comer o maná que Deus dá, das bendições que Deus, em sua graça, dá, acaba morrendo, perecendo, como perece o maná, como perecia o maná de um dia para outro. Pero que vive comendo o pão do céu, essa é a mensagem central de Cristo, mira. E que vive comendo o pão do céu, aquele vive se alimentando da palavra de Deus, aquele que vive imitando a Cristo, não morirá jamais. O que comemos, o que alimentamos nossa alma, determina nosso destino eterno, irmão. O que está comendo? Como dijo na classe da escola bíblica, hoje vivemos um tempo difícil, onde muitas prédicas estão sendo predicadas, muitos pastores estão predicando, nunca se viu tantos sermões, tantos pastores predicando, tantas lives de igreja por todo. E muitas vezes nós outros
um pouco despistado, desorientado, e começamos a escutar 5 minutos dessas prédicas e nos encantamos e não percebemos que depois dos 5 minutos começa a entrar heresias e tantas outras coisas. E essas coisas vão corroendo, vão destruindo, vão levando-nos a aceitar coisas que não são bíblicas. Assim como a igreja de Pérgamo estava sendo, mesclando a doutrina dos nicolaítas. Então, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Temos que saber e distinguir o que estamos escutando. Isso está bem? Isso está mal. Jesus disse: Eu sou o pão vivo que descendeu do céu. O que come desse pão viverá para sempre. Agora, quando miro para esses textos, vou entender também que quem come desse pão, quem desfruta dessa presença de Jesus, são reconhecidos como alcançados por a graça. Conheceis alguma pessoa assim? Miércoles passado, escutamos o testemunho da irmã Esther, né? Que contou a nós outros que foi ao banco receber sua plata de jubilação e um senhor que estava como caixa lhe estende a mão e disse: orar por mim, por favor. E ela não conhecia aquele homem. E ela segurou naqueles 4 dedos ali pela catifa e lhe orou e disse: vamos orar como igreja por você também. Um mês depois ela foi a ver esse lugar. Esse homem não estava no carro que ele tocava, mas ele saiu e entregou um caramelo para ela e disse: graças, porque agora está tudo bem. Os alcançados por la graça são reconhecidos donde quiera que estejam. A graça soberana de Deus produz um tipo diferente de pessoas, hermanos. Um pueblo diferente. Permita-me então, depois de todo o que hemos visto hasta agora em Juan 6, apresentar 5 efeitos da graça soberana e merecida de Deus, salvando a los pecadores que nunca buscaram a salvação se Deus mesmo não iniciara decisivamente esse processo em sua vida. Primeiro, a graça soberana de Deus nos torna pessoas sensíveis, humildes, não arrogantes. Já seja o impulso decisivo para a salvação, regeneração, o novo nascimento, esse impulso decisivo que nos levou a Cristo não vem de nós outros, sino de Deus. Primeiro, Deus nos amou, primeiro Ele nos condujo ao Hijo, e Ele vino ao Hijo, se vino a Cristo por lo que Deus hizo, iniciando em mim salvação. E se não fora por lo que Ele mesmo iniciou em mim, por Espírito Santo, quando escutei o Evangelho, estaria completamente perdido hasta hoje. Que Deus tenha misericórdia de mim, se não me humilho a causa dessa verdade, disse Pablo. Pero a segunda ensinança que encontro acá é que a graça soberana de Deus nos llena de gratidão. E assim a gente aí fora vai nos reconhecer como um homem cheio de graça, uma mulher cheia de graça. Temos gratidão em nosso coração. Pablo disse: eu sei o que é viver tendo muito e também passar por necessidade. Eu sei passar hambre e ter fartura. Por em tudo de graça. Todo o que tenho, incluída minha venida a Jesus Cristo, é um regalo, é graça, é um favor que não mereci. O quão agradecido estou por la graça soberana que eligiu amar-me aún quando eu era todavia um pecador, morto em meus pecados e delitos, sem esperança. Ele me amou primeiro, disse o texto. Não estás vos agradecido?
Alegre, presente. Regozija-te na graça soberana de Deus que chegou esta vez. A graça soberana de Deus também nos dá segurança, porque se Ele nos atraído hacia si livre e onipotentemente, também nos mantendrá crente hasta o final. Esse é o grande fundamento de nossa segurança. Nada pode separar os outros do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E para ser mais específico, ele diz, nem a morte, nem potestades, nem diabo, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando estamos cheios dessa graça de Deus, temos essa segurança. A morte não é o fim, é o início de uma vida eterna com Deus. Amém? Pablo, então, lo expressa dessa maneira, Romanos 8, 29 e 30, porque Deus de antemano conheceu e escolheu a luz suja e nos predestinou para que foram hechos semelhantes à imagem de seu Hijo, para que ele seja primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, los chamou, e depois de chamá-los, os declarou justo, e depois de declarar justo, lhes deu sua glória. A graça soberana de Deus nos dá esperança para a conversão de las pessoas que amamos também, irmãos. Nós não somos agraciados por essa graça e nos empapamos todos dizendo, agora sim, eu sou alcançado pela graça. Não, não é só isso. Quando nós outros fomos alcançados por a graça, estamos cheios dessa graça, essa graça soberana de Deus nos dá esperança para a conversão das pessoas que amamos. E isso parece completamente imaginar de toda esperança. Porque há tipos de nossa família que só na misericórdia de Deus para alcançá-lo. Nós outros sabemos disso. Mas nós outros devemos seguir orando pela salvação dessas pessoas. Nós outros devemos que orar diante de Deus pela salvação dessas pessoas. Ou será que nós outros nos conformamos? Eu vou para o céu e você vai para o inferno, listo. Não é assim. Onde está o amor de Deus? Onde está a graça de Deus derramada em nossos corações? Depois de tudo, sabemos que nunca alguém pode chegar diante de Deus e dizer, nada falou de Cristo para mim. Temos nossa consciência limpa. Porque em todos os momentos, em todas as oportunidades que tivemos na vida, testemunhamos que somos de Jesus. Que Ele é o único caminho. Quantas oportunidades perdemos, irmãos, nas festas de cumpleaños, né? Pastor, eu não era minha festa, não podia ser invasivo. E o Espírito Santo para te dar oportunidade nas festas? Quantas vezes eu já prediquei em velório, já prediquei em festa, e não era um predicador, eu estava ali como invitado, simplesmente dizia, quero ser luz aqui nesse lugar. Usa-me, Senhor. Se você ousar fazer essa pequena oração, Deus vai te usar. E do nada aparece alguém se queixando, ou se lamentando, ou um campo oferto se apresenta em tua frente, assim, e você começa a ministrar a palavra de Deus, contando o teu testemunho, como Deus é bueno, como Deus é fiel. Né? Me acordo quando Cláudia me contou que estava em Egito, e chegaram 3 ou 4 amigas de Brasil que queriam conhecer as pirâmides. Então, entraram, chamaram Renice, né? E foram para a pirâmide. E Cláudia sentou lá adelante, junto com o Senhor, e parecia que era um senhor muçulmano, árabe. Né? Então, esse senhor, mientras estava manejando, eles manejam um louco lá por lá, né? E o Senhor disse, mira que hermoso dia. Aí Cláudio disse, que hermoso dia que Alá nos regalou. Ele mira para ela e empieza uma conversação.
E ali, naquele momento, Cláudia percebe que esse homem já tiveram um encontro com Jesus. E naquela conversação, eles iam falando em árabe ali, elas 3 ou 4 chicas que estavam atrás não sabiam, pensavam que estavam peleando, né? Porque quando se abre em árabe parece que estão peleando. E ele disse assim, eu conheci na Bíblia. Um amigo me prestou uma Bíblia dessa. Né? E eu conheci a Jesus. E estou vivendo essa nova vida em Cristo Jesus. E sabe que eles não podem abrir abertamente, né? Contar isso abertamente a todos. Mas no secreto eles estavam adorando a Deus. Então, irmãos, a oportunidade aparece quando nós outros estamos dispostos a servir a Cristo. Quando nós outros não volvemos atrás jamais. Nós seguimos mirando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Concluindo, terminando, finalmente, a graça soberana de Deus atribui toda a glória da salvação do pecador a Deus. É dele, Senhor. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas, incluso a glória da salvação. Não a nós outros, não a nossa profissão de fé. Deus planeou e Deus mesmo realizou sua obra de salvação em nós outros ao enviar Jesus e poner a fé em nosso coração para a salvação. Toda a glória lhe pertence, disse Salmo 115, 1. Não a nós outros, Senhor, não a nós outros, sino a tu nome seja toda a glória, por tu amor e por tu fidelidade. Esse é o tipo de pessoa que produz a graça soberana de Deus. Pessoas humildes ante o Padre, agradecidos ante Deus, seguros de sua salvação, cheios de esperança de salvação, que compartem naturalmente sua experiência com Deus, que vivem para glorificar a Deus por a grande salvação que têm. E a gente assim não se lastima nem se assusta. As pessoas assim amam e se arriscam, se entregam por o outro, para que o evangelho do Senhor penetre no mais profundo do coração do outro. Vão em busca da salvação do pecador. Vão confiados, gozosos e glorificando a Deus por a salvação que receberam gratuitamente e agora alimentados por Jesus Cristo, têm esse desejo de compartilhar. E queria terminar perguntando a vocês reconhecem algum efeito dessa graça que eu comentei na vida de vocês? A gente já percebe isso na vida de vocês? Terminando, eu queria contar mais uma situação aqui que eu vivi. Eu estava discipulando uma família toda em minha ex-igreja em Brasil, se converteu. E o senhor era um tenente do exército. E estava discipulando em minha classe de preparação para batismo. E estávamos trabalhando vários textos, várias partes da Bíblia, e chegamos ali em Gálatas 5, 22, 23, onde habla sobre os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito, que se divide em vários, né? E esse senhor disse, pastor, eu já consigo, acho que, perceber alguma coisa diferente na minha vida. Eu disse, conta-me, por quê, então? Ele me disse, sabe que eu sou militar, né? E os soldados, quando passa um tenente, todos estão assim, né? E não se pode fazer nenhum tiste, não se pode fazer nada. Tem que ter um respeito assim, uma reverência muito grande. Ele disse, e outro dia eu entrei para trabalhar e estava saludando a todos os chicos, né? E estava rindo com eles, nunca passou isso. E eu creio que já tenho alguma coisa do fruto do Espírito na minha vida. Deus já está se manifestando, Deus já está cambiando. Mesmo estando eu inserido nesse sistema militar, Deus cambiou meu coração. Foi tão lindo escutar isso, irmão, tá? Porque um militar, né? José sabe disso, né? Um militar tem regras restritas ali, não se pode cambiar, né?
Ele disse, não, isso não altera meu trabalho, mas altera altera a forma de me relacionar com as pessoas que Deus ama também. Isso me chamou a atenção. E disse, este foi alcançado pela graça de Deus. E você? Já foste alcançado pela graça de Deus? A graça de Deus é como essa chuva que cai aí fora. Cai em abundância. A graça de Deus vindo a nós outros para sacar-nos daquele lugar feio, horroroso, sem vida, para nos levarmos a evitar-nos assentar na mesa de Cordeiro. Queria deixar com vocês uma frase de Richard Bach que diz assim: tem cuidado de não oferecer pão de vida a outros hasta que tu mesmo lo haja comido. Tem cuidado de não oferecer pão de vida a outros hasta que tu mesmo lo hajas comido. Há muita gente que todavia não comeu o pão de vida, mas está oferecendo por aí, tá? Que Deus nos bendiga em sua palavra, que Deus nos ajude a comer todos os dias esse pão de vida, para poder oferecer a outros aquilo que já provamos, que isso câmbios e mudou nossa forma de ser. Que Deus nos bendiga grandemente.